Boa noite, investidor racional. Vamos dar uma analisada aí na Suzano. É uma empresa de commodity, está no mercado global de celulose e vamos dar uma analisada nas demonstrações contábeis, pelo menos em alguma delas. E vamos verificar que empresa é essa, pouco falada, é de commodity, é cíclica, mas vende para o mundo, tá? Ela tem o que? Então, as suas receitas atreladas ao euro, ao dólar. E esse momento com o dólar lá embaixo, certamente as receitas caem, mas também as dívidas caem, tá? E a gente vai verificar se vale a pena investir numa empresa desse porte gigantesca que que vende, ela é uma empresa que deu certo, tá? Porque o Brasil é fortemente intensivo em capital terra. Então, a matéria-prima dessa empresa é ativos biológicos, certo? Então, o Brasil tem capacidade de produzir verticalmente essa commodity que é papel e celulose, tá? Então, é uma empresa do agro, praticamente, né, que o que fez a indústria em solos brasileiros. É uma grande empresa, tá? Vamos chamar aí da Vale, da Petrobras, da celulose, é a nossa amiga Suzane. Vamos passear por ela. Relatório de sustentabilidade 2025, né? Suzano, sumário, vamos lá, vamos começar aqui. Olha que beleza. Mensagem do presidente do Conselho de Administração, David Pfeffer. A busca por competitividade e inovação segue o caminho junto do nosso respeito pela natureza e pela sociedade. Na Suzano, a sustentabilidade é um componente estrutural das decisões que moldam o nosso futuro. Mensagem do presidente da Suzano, Beto Abreu. Mantemos a convicção de que só é bom para nós se for bom para o mundo. Por isso, seguimos aprimorando nossos modelos produtivos e de negócio com a inovação, com o eixo transversal e a sustentabilidade cada vez mais integrada à estratégia. Como ela é uma empresa que exporta muito, tem as restrições, né, de sustentabilidade para que uma empresa possa entrar no mercado externo, entendeu? Então, ela é um entrante do mundo, né? Podemos chamar ela de uma multinacional brasileira, que inclusive faz aquisições de outras empresas do mundo. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. Destaques: capital financeiro, receita líquida, pessoal, tá? De 50 bilhões, 13 bilhões de geração de caixa. Olha só, olha a eficiência operacional dela. 38% de dívidas atrelado a compromissos de sustentabilidade. Olha só o tanto que ela faz para suportar a sustentabilidade. É caro investir em sustentabilidade. 31 bilhões de valor adicionado. Valor adicionado, pessoal, é aquilo que ela adiciona valor, né, e vai distribuir, né? Que demonstrações de valores adicionados, que ela contribui aí para o PIB brasileiro. Capital natural, 2,9 milhões de hectares de terras, das quais 1,6 milhões de hectares de terra destinada à produção, 14 vezes a área da cidade do Rio de Janeiro. 1,2 milhão de mudas de eucalipto plantado por dia. 90% de energia proveniente de fontes renováveis. Emissão de carbono, menos 43,3 milhões de remoção de carbono da atmosfera desde 2020. 157 mil hectares de áreas com infraestrutura. 12,6 bilhões de investimentos CAPEX. 13,4 milhões de toneladas de capacidade celular de mercado. Se ela tem CAPEX, pessoal, porque ela vê que o mercado vai consumir aí a produção
que ela vai fornecer com finalizando essas obras. Tá? Ninguém investe em expansão ou melhorias, eficiência operacional, sabendo que o mercado não consome, né? Por isso que eu faço uma, uma ressalva. Klabin e Suzano. A Klabin é uma empresa que tem um patrimônio gigantesco, mas ela não transforma esse patrimônio em fluxo de caixa. Infelizmente, o fluxo de caixa é o que importa para o mercado financeiro, tá? Então, a Klabin, uma hora é uma grande empresa, uma hora ela vai o quê? Gerar caixas como uma Suzano, até em Porsche, só que ela vai ter que entrar no mercado, né? Até lá, a Suzano deu uma descolada mais ainda, pessoal. Então, isso aí é o trade-off entre Klabin e Suzano, entre esperar uma realidade futura ou uma que já presente, tá? Capital humano, ó, 22, olha aí, contrata 22 mil colaboradores próprios, 32.800 prestadores de serviços terceirizados. A empresa contrata, pessoal, 55 mil pessoas. Diversifica com negros, mulheres e 1,4 milhões de horas de capacitação e desenvolvimento. Olha a potência dessa empresa. Isso é empresa que tem responsabilidades de todos os eixos obrigatórios aí para uma empresa que, que produz as coisas e gera o quê? Bem-estar, né? Olha só, 200 milhões investidos em pesquisa e desenvolvimento, tá? Quem é uma universidade para... Pode até ter, mas olha só uma empresa, por isso que os Estados Unidos é uma grande nação. As empresas lá investem, né? Investem em pesquisa e desenvolvimento. Vamos lá, pessoal, agora vamos lá. Rating ESG, né? Sustentabilidade, as coisas. Incremento de 2 décimos na nota, passando de 4,6 para 4,8, mantendo nossa, dessa forma, o rating BB. Vai chegar em A. Aqui. Melhoria de 0,9 no score. Vamos lá, pessoal, vamos lá para uma demonstração. Isso aqui é o início, tá? Aqui tem uma visão panorâmica. Tá? Vamos lá para alguma demonstração. Vamos lá ver os ativos e o passivo dela. Ver lá. Aqui chegar primeiro aqui. Vamos ver aqui esse mapa. Olha só, pessoal. No Brasil, base florestal. Ah, 12 fábricas mais uma joint operation. Veracel. 4 portos, escritórios. Olha só, pessoal. Então temos aqui portos, bases florestais desses estados todos, né? Inacreditável. Escritórios, pessoal. Fábricas, duas aqui nessa região. São Paulo, no litoral, né? Aqui no Piauí, se não me engano, não é isso? Maranhão, Piauí. E vamos indo. Amapá, né? Não, não. Piauí. Amapá daqui. Porque lá no Amapá tem uma empresa japonesa de celulose. Tá. Então, 12 fábricas e 9 escritórios internacionais. Argentina, Equador, Holanda, Áustria, Israel, China, Coreia do Sul, né? A gente tem que ser amigo aí do Israel, né? Ajuda a gente a crescer aqui. Beleza, pessoal. Então, tivemos uma visão, aqui, ó. Alta Alvura, Alcalino, Cup, Blue Bio, Coach, Report, né? Isso aqui é o que, pessoal? Vamos dar uma analisada. Papéis e embalagem que ela vende, tá? É um negócio dela. Celulose fluff, Suzano, Eucafluff, Bio, Pup, é. Então, papéis e embalagens, pessoal, especiais, esse tipo. Imprimir, e escrever, não revestida, papelão, revestidos. E aqui tem as marcas, né?
Quem investe aí na Suzana tem que comprar o produto dela, da Suzana. Higiene, Max Baby, guardanapos, lençóis, papel higiênico, papéis reutilizáveis, papel de toalha, linha. Olha só que beleza. Isso é empresa, pessoal, que pegou toda a cadeia, verticalizou e produziu e vende. Beleza. Agora vamos ver aqui algumas as demonstrações aqui. Vamos pegar a primeira que entrar. É grande esse relatório aqui. Pessoal, para investir, você tem que ver os relatórios, você tem que conhecer a empresa. Não invista na cega, tá? Porque é vacilo, tá? Você não esqueça, você está cortando um bem seu. Você está comprando uma pequena fração de uma empresa gigantesca, tá? Então é interessante que você saiba analisar, né? E ela é bem detalhada nos relatórios dela, né? É uma empresa muito redonda, né? Ela mostra para a sociedade, para os acionistas o que ela faz, né? E por isso que está de pé. Transparência. Vamos lá. Ó, depois de ter passado aí por uma visão geral da empresa, entrar num relatório lá social, sustentabilidade, vamos para o relatório financeiro. É, aqui temos um desempenho operacional e preços mais elevados de celulose, EBITDA impactando o PRL mais forte, beleza? Destaques: venda de celulose, 2 bilhões de toneladas, né? Aqui está 2 mil toneladas, Tezinho, um aumento de 7%. Venda de papel teve aqui uma diminuição, né, no versus o primeiro trimestre de 2025. O EBITDA ajustado à geração de caixa operacional, 4,6 bilhões e 2,5 bilhões, respectivamente. Tá? Então, ela é o quê? Nós estamos fazendo a comparação com 2025 e 2026. Tá? EBITDA ajustado por tonelada de celulose, 1.141 por tonelada. Olha só, a tonelada aí de celulose. Tá? Aí você deve pensar, não, deve ser é muita coisa. Não é não, é pequeno, tá? Eles compactam ela. Pequenininho mesmo, a gente fala fardo. EBITDA ajustado por tonelada de papel, 1.385, tá? Teve um decréscimo, né, de celulose, tá? Preço médio líquido de celulose, mercado externo, US$ 526, pessoal. Por isso, pessoal, que é importante que a taxa de câmbio brasileira seja depreciada em relação ao dólar, né? Porque esses caras ganham dinheiro com, com dólar, ele vende em dólar, tá? Mas, porém, é ruim para importação, né? Se eles importar, eles vão pagar em dólar também, tá? Mas só que para eles não vai fazer diferença, porque vende em dólar e compra em dólar, tá? Mas para a pessoa física é ruim, mas aumenta o PIB brasileiro, né? Preço médio líquido de celulose, mercado externo, 562 por tonelada, tá? Dólares, tá? Preço médio líquido de papel, 6.933 por tonelada, reais, né? Se você dividir por 5 aí, cara, tá, papel é caro, né? Custo, custo faixa de produção de celulose separada, 802 por tonelada, né? Você diminuiu o custo. Alavancagem de 3,03 em dólares e 3,2 em reais. Free, fluxo de caixa livre, tá? É, 13,6%. Deu uma diminuída em relação ao primeiro trimestre de 2025, né? Por quê, pessoal? O dólar baixou pra caramba também, né? O ROIC, retorno sobre o capital investido, é 10,1%, tá? Teve um decréscimo, né? Porque o custo do capital, né?
certamente deu uma aumentada. Nós só vemos aí que teve uma alavancagem, tá? Mas isso aí já é um bom retorno, né, pessoal? Bom retorno, porque você tem você gera fluxo de caixa em dólar e tem aí um retorno de 10%. Agora, a receita líquida, pessoal, primeiro trimestre de 2026 em relação ao 2025, teve uma queda, tá? Por quê? Pode ser uma variação em função do dólar. Ele vai explicar isso. Então, mas no final, temos aqui, ó, vendas. Diminuiu pra caramba também. Diminuiu as vendas, pessoal. Estão tendo aí algum problema no exterior e também aqui no Brasil, né? Brasil são juros muito altos e produção aí não tá tão aquecida a produção, porque não tem o quê? Demanda para quem vai ofertar. Então vamos ver, pessoal. Aqui ele explica no sumário executivo, não vou ler tudo, porque teve aí uma, um decréscimo. Mas vamos ver aqui. O mercado de celulose teve desempenho positivo no primeiro trimestre, com sucessivo aumento de preços, a partir de uma demanda mais aquecida de papel, apesar da sazonalidade e das incertezas geopolíticas. Tá vendo? Questões geopolíticas. Ela vende muito na Ásia, pessoal, tá? É perto do Oriente Médio, né? Você vê lá em Israel. Lá em Israel tá tendo conflito, né? E lá tem uma fábrica da Suzano, um escritório, né? Na unidade de negócio de papel, o volume vendido teve redução, sobretudo de função da sazonalidade, versus quatro trimestres de 2025, enquanto menores preços também impactaram pelo real médio, mais forte impactaram os resultados, versus o primeiro trimestre. Tá? Então, está falando aqui que o dólar caiu, impactou o resultado, né? As vendas e o dólar. Então, uma hora se ajusta o mercado. Tá? Vamos lá, pessoal. Então, lá, vendas de celulose de primeiro trimestre de 2025 para o primeiro trimestre de 2026. Teve um aumento, né? Volume de vendas de celulose, 1.000 toneladas, né? Primeiro trimestre, um, teve aqui um aumento, perfeito? No mercado interno e somando com o mercado externo. Então, você tem aqui, ó, 2.506 no mercado externo, passou para 2.687, no mercado interno aumentou pouco, 5.000 toneladas. O preço líquido médio de celulose que nós estávamos precisando foi de 560 por tonelada, representando um aumento de 4% na comparação do quarto trimestre de 2025 e 1% em relação ao primeiro trimestre de 2025. No mercado externo, o preço médio líquido realizado pela companhia ficou 562 por tonelada, apresentando um crescimento de 4%. Agora vamos ver isso aqui, pessoal, esse outro gráfico aqui. Preço médio líquido, dólar por tonelada, teve aumento de 1% em relação ao primeiro trimestre, tá? E o quarto trimestre de 2025 teve um aumento aí de 4% para o primeiro trimestre de 2026 esse ano. Receita líquida de celulose, milhões, teve um decréscimo, né, pessoal? Tá? Por quê, pessoal? Teve um decréscimo em função da variação do câmbio, né? O dólar baixou para caramba, diminuiu. Custo de caixa de celulose. Olha só, teve, ó, em relação, primeiro trimestre em relação ao quarto trimestre de 2025, teve uma diminuição de menos 7%. Mas em relação ao último trimestre de 2025, primeiro trimestre de 2026, teve um aumento de 3%. Tá? Custo de caixa de celulose, isso também diminuiu aí o lucro, né? Custo de caixa de celulose. Temos aí o que? Custo de caixa sem parada, efeito parada. Teve aí ó, um aumento do efeito parada do último trimestre de 2025 para o primeiro trimestre de 2026. Ó, custo de caixa de celulose consolidado sem parada. Parada é parada da planta, viu, pessoal? Tá? Então, o custo de caixa tem aumentado, né, em relação.
sem parada. Agora, custo de celulose consolidado sem parada. Teve o quê? Um decréscimo, tá? Sem parada, teve o quê? Consolidou tudo e fez. Teve um decréscimo de primeiro trimestre de 2026 em relação ao primeiro trimestre de 2025. Então, isso aqui melhora a eficiência de produção. Tá? O custo fixo no primeiro trimestre de 2026, 21%, continua o mesmo custo fixo em relação ao primeiro trimestre de 2025. O custo fixo, pessoal, não depende da produção, né? Ele vai existir de qualquer forma. Se você aumentar o volume, você vai diluir nos produtos. Agora, madeira, você aumentou em 1%. Químicos, 20, teve um decréscimo aí, estava 25% no primeiro trimestre, porque o dólar, né, abaixou e eles compram muito químico, vendo exterior também, tá? Energético, pessoal, manteve constante, outras variáveis, teve aumento, tá? Então tem aí o EBITDA do segmento de celulose. Primeiro trimestre, 4.056 de 2026. Então, aqui tem o EBITDA de quatro trimestres de 2025, teve aqui uma queda em relação ao o último trimestre de 2025, tá? Não foi muito, né? 5%, tá? O EBITDA, pessoal, é toda a sua... É o lucro operacional, o lucro das operações antes de impostos, amortizações e juros. Então, é o lucro operacional mesmo, perfeito? É o que ela dá de lucro às operações dela, perfeito? Tá? Sem entrar a receita financeira, né? Sem pagar juros, sem nada. Sem receita de juros também, tudo financeiro, né? Antes dos impostos e antes das amortizações. Agora, só que terra não deprecia, né? Muito difícil. Hum. Então, pode ter das máquinas. Então, o EBIT está ajustado aqui, pessoal, em relação aí, teve um aumento, né, de 49, na verdade, teve um decréscimo, né, em relação ao primeiro trimestre, tá indo da esquerda para a direita. E a margem EBITDA ajustada permaneceu constante, 49%. EBITDA ajustado de celulose por tonelada, tá? O primeiro trimestre de 2026 teve um aumento de 2%, né? E teve um decréscimo aí de primeiro trimestre ao último trimestre de 2025 de menos 11%. Esse período aqui ficou um pouquinho ruim, né? Se você ver no gráfico do preço das ações, você vê que ela caiu mesmo. Tá, então é isso, pessoal. Esses relatórios, pessoal, é de suma importância que você entenda, né? Então, é uma empresa que teve um investimento em CAPEX, então ela está o quê? Melhorando a eficiência ou aumentando a produção. Então, ela vê perspectiva do futuro. Senão, ela não aumentaria de jeito nenhum. As decisões são racionais dos administradores, né, do conselho, tá? Então, aqui as receitas de papel, pessoal, deu uma diminuída, né, em relação ao primeiro trimestre e ao último trimestre de 2025, o primeiro trimestre, né? E isso aqui se deve à receita líquida de papel foi de 2 bilhões e 632 e 23 milhões, redução de 19% em relação ao quarto trimestre de 2025, principalmente em função do menor volume de vendas nos mercados interno e externo, além de menor preço médio líquido no mercado externo e da desvalorização do dólar médio em frente ao real médio, né? Em relação ao primeiro trimestre de 25, houve uma redução de 11% em função principalmente da redução do volume de vendas e operações de Suzano Packing, né? Esse fator foi parcialmente compensado pelo maior preço em dólar da Suzano Packing, tá? Então, pessoal, você vê que a empresa ela tem vários segmentozinho, né, dentro desse macro, desse portfólio de papel. Então ela compensa, vai compensando, porque ela sabe que o mercado é cíclico. E à medida que ela vai compensando com outras coisas,
né? Esse mercado cíclico vai se tornando um mercado mais constante. Então ela vai o quê? Diminuindo, né? Compensando esses períodos de sazonalidade, né? Tá, o EBITDA ajustado, em imagem EBITDA ajustado, tá? Nós vimos que deu uma queda, né, em função do preço, consumo no mercado interno, porque o mercado interno, pessoal, estamos aí com a Selic lá no alto, né? Então o consumo e os gastos das famílias estão diminuídos de fato, né? Mas beleza, geração de caixa operacional do segmento papel, isso aqui que é importante, isso que paga o seus dividendos, isso que garante a empresa passar por crise, isso que garante o que não precisar de captar capital no mercado financeiro para fazer seus projetos de CAPEX. É, geração operacional, tá? EBITDA ajustado, primeiro trimestre, 524, deu uma queda em relação ao último ano, mas a geração de caixa operacional, isso é que importa para nós, pessoal. 462, desconsiderado itens não recorrente, ele desconsidera itens não recorrentes ainda. Em regime de caixa, no primeiro trimestre foi ajustado o rateio de alocação de CAPEX, tá? Então foi ajustado o rateio de CAPEX, custos indiretos, entre as unidades de negócio e celulose, tá? Então tem muita coisa que entrou, que houve um rateio, então diminuiu também o fluxo de caixa de operação operacionais da empresa, tá? Mas se você for ver aí, você teve aí 15, 15 milhões ou bilhões, né? Sei lá, não sei a que unidade está colocando aqui. Mas vamos lá. E aqui ele explica, a geração de caixa por tonelada de papel foi de aqui fala, né? 1.221 por tonelada no primeiro trimestre, aumento de 22% e 12% em relação ao quarto trimestre de 25 e primeiro trimestre de 25, respectivamente, em função principalmente do menor CAPEX de manutenção por tonelada, tá? Devido à atualização do critério de alocação entre as unidades de negócio, celulose e papel, parcialmente compensando pela queda do EBITDA ajustado por tonelada. Tá? Então, pessoal, a empresa está diminuindo, desacelerando o CAPEX, né? Então, essa empresa aqui, as ações podem dar uma descolada, tá? Não, aqui nós estamos só analisando o desempenho econômico-financeiro da Suzano. Receita líquida, pessoal, vamos olhar com o gráfico. Primeiro trimestre de 2026 em relação ao primeiro trimestre de 2025 e o último de 2025. Teve uma queda, né? Em função de tudo isso que a gente está vendo, né? Que é preço o dólar depreciou pra caramba e desaquecimento do consumo externo e interno, tá? Conclusão da receita líquida, pessoal. 6% em outros países, 8% de papel cartão, imprimir e escrever 10%, celulose 76%. A celulose, estiver fato, você faz o que você quiser com ela, as indústrias, né? Mas ela também beneficia e faz alguns produtos. Fábrica, capacidade de celulose, Aracruz, Aracruz, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Imperatriz do Maranhão, Jacareí, São Paulo, Bahia, Mato Grosso do Sul, tá? Então a gente estava olhando naquele estado lá em cima, era Maranhão, perfeito? Desculpem aí o erro. O custo de produtos vendidos, base caixa, no primeiro trimestre totalizou 5 bilhões. Na comparação do quarto trimestre, o último quarto trimestre, o indicador teve uma redução de 16%. Então, ela reduziu o custo, pessoal. Bem eficiente. Para você dizer, reduzir custo, pessoal, se for uma produção, você tem que ter muito incentivo à pesquisa, desenvolvimento e automatizar muita coisa, né? Mas você viu que ela tem muito pessoal, tá? Ela não deve mexer muito no pessoal. Então, é uma empresa hiper eficiente, tá? Despesas de venda, pessoal. Teve aí, ó, olha, depreciação, exaustão, amortização, teve aí, ó, 244 em relação ao último ano, constante, né? Olha só. Despesas de venda, base caixa, teve uma diminuição, volume de vendas, teve uma queda. Mas você vê aí que mesmo com essa queda de volume de venda, a despesa de venda abaixou,
abaixou em relação ao último trimestre, né? É lógico, se vendeu menos também teve, mas ela estava aí, ó, mesmo, olha só, quatro trimestres de 2025 em relação ao primeiro trimestre. Agora, lá na frente, que ela vendeu pra caramba, olha só a despesa aqui. Ela chegou no mesmo patamar do primeiro trimestre de 2025, entendeu? Então, é uma empresa muito eficiente. Tem que ser para ser líder. Despesas gerais administrativas. Depreciação, despesas gerais administrativas de baixa caixa. Ah, você vê que ela só diminui, né? E olha só que beleza. Beleza bem administrada. Sabe o que faz. Então é isso aí, pessoal. O relatório é muito grande. A despesas financeiras, pessoal, olha, praticamente diminuiu, né? Porque deve ter. O dólar caiu também, muito deve ser por isso, mas lá embaixo deve ter, né? Juros sobre empréstimo e financiamento. Caiu pra caramba. Juros sobre empréstimo e financiamento em moeda estrangeira. Caiu pra caramba. Juros capitalizados, 25 positivo. Outras despesas financeiras, 400. Teve aí uma grande despesa financeira pelo regime de competência. Receitas financeiras, pessoal, aumentou, né? Outras receitas financeiras, não, em relação ao último trimestre, não, mas você vê aí que ela teve uma variação cambial também positiva, variação cambial da dívida também foi positiva, né? Outras variações cambiais monetárias foi negativa, quando está em parênteses negativa, agora o resultado financeiro líquido foi positivo. Então ela teve aí. Só que o EBITDA, a gente não tem esse resultado, tá, pessoal? Aquilo não está no EBITDA da parte operacional. Aí ele vai explicando, tá? Ed, operações com derivativa. A Suzano tem operações com derivativa exclusivamente com a finalidade de proteção, né? De proteção de edge, né? De fluxo de caixa. Então a dívida, ela tem aí, ela deu uma aumentada, fluxo de caixa operacional, 5 deu uma diminuída, commodities, após a commodity deu uma diminuída e outros deu uma aumentada, tá? Então isso é tem que ser feito, viu, pessoal? Isso é normal. Uma empresa que tem que proteger o seu fluxo de caixa, né? Então ela faz operações de hedge. A política de exportação cambial, exposição cambial da companhia tem como objetivo minimizar a volatilidade da geração de caixa da Suzano. Ou seja, a pessoa ela vende um produto, né? E o dólar cai. Então ela tem uma segurança em relação a isso para vender naquele ponto, né? E vamos supor que ela compra uma matéria-prima, né? E antes de chegar aqui, puf, já subiu, né? O mercado não. Então você tem que fazer uma precaução. Isso é o mercado internacional. Quando a gente mexe com empresas que vendem para o mundo todo, né? As demonstrações contábeis são muito mais completas. Então é isso aí, pessoal. A gente olhou aqui swap, de hedge de dívida, né? Olha só que beleza. Então é isso aí, pessoal. A gente viu aqui é muito grande, tá? Suzano é uma empresa muito tá no player internacional, né? Uma empresa praticamente de exportação, né? E seus relatórios financeiros são gigantescos, bem detalhados. Esse aqui tem 43 páginas. Mas você tem que ler, pessoal. Agora eu ponho aqui um trade-off. Klabin, Suzano. Klabin você compra aí por 10 vezes menos que a Suzano. Mas quem está trazendo resultado? Na realidade, Suzano, tá? Então, muitas vezes, a gente, quem compra Klabin está sujeito a commodity, né? É a mesma coisa, mas você está esperando se tornar uma realidade, né? A Suzano é uma realidade, pessoal. É lógico que a Klabin é precificada pelo valor patrimonial dela, tinha que ser pelo menos duas vezes o valor que ela está hoje, né? Mas o mercado não trabalha assim, ele quer fluxo de caixa. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.